Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar a respeito dos times de Manchester, porque já temos 2 rodadas disputadas da Premier League, estamos indo para a terceira agora. Em breve começa a Champions e a temporada vai rolando e já dá para a gente fazer algumas análises e já dá para a gente também começar a entender um pouco do que os técnicos precisam fazer. Na temporada passada, eu vou começar pelo United. Na temporada passada, o time começou a Premier League com 2 derrotas. Isso na época gerou muita preocupação, era um início de trabalho do Ten Hag, era uma aposta, né, a chegada do holandês, depois de um ótimo trabalho que ele fez no Ajax, mas era um técnico que não tinha tanta identificação com o clube, não era um técnico que chegava como unanimidade. 2 derrotas logo de cara já fizeram com que ele sofresse críticas e ele teve que arrumar o time rapidamente. A chegada do Casemiro para a temporada passada foi fundamental para ele acertar talvez o principal problema do time naquela ocasião, que era a zaga, a proteção da zaga. Conseguiu resolver, o time acabou ficando entre os 4 primeiros na Premier League, conseguiu vaga para Champions. Dá para analisar a temporada como boa do Manchester United, inclusive, né, com a conquista da Copa da Liga Inglesa, com o Casemiro participando efetivamente ali, marcando gol inclusive naquela decisão contra o Newcastle. Agora, a questão talvez seja até um pouquinho mais complicada nesse início. O time fez contratações, manteve o Casemiro, contratou um ótimo goleiro, contratou um centroavante que deve estrear em breve, né? O Højlund ainda está com problema nas costas, algo que está impedindo com que ele faça a estreia dele. Ele voltou aos treinos, mas ainda não vai jogar nesse fim de semana, deve jogar só depois. O United tem um jeito de jogar, uma formação num 4-1-4-1, que o Ten Hag ele dificilmente muda. Só que isso está sobrecarregando demais o Casemiro. A gente viu nos 2 primeiros jogos e também em jogos da pré-temporada. Um 4-1-4-1 com o Casemiro na proteção da zaga, mais à frente ali o Mason Mount com o Bruno Fernandes, o Antony com o Garnacho, o Rashford mais à frente. Aí mudaram algumas peças, né, em alguns jogos que a gente viu na pré-temporada e agora nesse início de Premier League. Mudaram algumas peças mais para frente, mas essa proteção da zaga, essa formação do meio campo segue a mesma. O Casemiro precisa de alguém para ajudá-lo. O Casemiro precisa de um companheiro ali e que não é o Mason Mount. E olha, eu venho falando isso desde os primeiros vídeos que eu fiz do Manchester United agora na pré-temporada. Quando o Mount chegou, quando o time estava se preparando e o Ten Hag deu a entender ali que o Mount jogaria numa função um pouco mais recuada. Eu já vinha falando, não é a dele. Ele não vem jogando bem ainda o Mount, inclusive agora está lesionado, deve ficar fora algumas semanas. E aí tem um problema. Por quê? No elenco, quem que tem o Ten Hag? O Scott McTominay está à venda. É um jogador que foi inclusive feita a proposta por ele, o West Ham, e não foi aceita pelo United. Ele ficou no banco de reservas até nos 2 primeiros jogos, mas aparentemente um jogador que não está nos planos do Ten Hag. Não era a opção do Ten Hag agora para essa temporada, tanto que está na lista de negociáveis. Mas pode ser que o Ten Hag precise rever a situação para que o McTominay seja também um jogador que pode auxiliar nessa proteção da zaga junto com o Casemiro. Quem sabe ele mudando um pouco o jeito de jogar num 4-2-3-1, algo que ele já fez em algumas vezes, algumas oportunidades na temporada passada. Fred foi embora. Ao Amrabat, o marroquino que está no alvo aí do United, a Fiorentina está fazendo jogo duro, claro, né? Um jogador de seleção do Marrocos que foi bem na última Copa do Mundo, é um jogador que está muito valorizado. Então o United tem mais alguns dias agora nesse finzinho de janela para tentar essa contratação, senão vai ter que ver o que tem ali dentro de casa. Kobbie Mainoo, jogador que fez jogos na pré-temporada e acabou se machucando. Deve ficar mais alguns dias fora, deve ficar pelo menos mais umas 2 ou 3 semanas fora, mas tem só 18 anos. Ele foi bem quando entrou ali ao lado do Casemiro, mas ele tem só 18 anos. Talvez não seja o jogador que já vai assumir ali a responsabilidade de ser titular nesse time, e aí teria que sacar alguém ali do meio campo também, né? Você vai sacar o Mason Mount, vai sacar o Bruno Fernandes, hoje é o capitão do time, dificilmente vai ser sacado. O Mason Mount é uma contratação, cara, que fez impacto, camisa 7 hoje da equipe. Então são escolhas que o Ten Hag vai ter que fazer para tentar mexer nessa proteção da zaga. E aí tem o lado esquerdo também, o Luke Shaw se machucou, deve ficar fora por um bom tempo, e aí não tem uma substituição também por ali. Então são problemas que o Ten Hag tem nesse início, além, claro,
de situações pontuais, né? Quando tem ainda o Højlund para estrear, mas é um jogador que está chegando agora, talvez precise de um tempo de adaptação. E ali como centroavante não é do Rashford. Isso já foi mostrado por A mais B que ele não é o cara para ser o centroavante do time. Ele é um jogador que para jogar mais aberto, um jogador que tem capacidade de jogando mais de frente para o gol, não de costas para o gol. Então são problemas que o Ten Hag vai ter que administrar para que não venham maus resultados nesses próximos jogos, o que abala a confiança, aumenta a pressão. Há muitas críticas em relação hoje à forma como o clube é gerido, então isso acaba, né, também fortalecendo protestos contra a gestão do clube, que também fica naquela de vender, não vender, vende, não vende, e até agora não tem solução também para essa situação. Mas dentro de campo, o Ten Hag tem sim alguns desafios e já começa nesse fim de semana quando o time vai encarar o Nottingham Forest em casa. Vamos ver como vai ser o desempenho sem o Mason Mount, que está machucado, sem o Luke Shaw. Vamos ver como ele vai formar esse time e sem o Kobbie Mainoo também, que ainda não está à disposição. Poderia ser uma solução aí para jogar ao lado do Casemiro. Vamos ver como ele vai montar esse meio campo e ataque do Manchester United para tentar a segunda vitória na competição. O Manchester City é um time que começou já o campeonato com 2 vitórias, já ganhou a Supercopa da Europa. É um time que já é pronto, mas claro, existem ajustes a serem feitos. E agora, principalmente para o ataque, né, para as beiradas, o time contratou o Jeremy Doku, o belga, que estava no futebol francês. É um jogador que tem muita habilidade, é muito rápido. Pode ser uma solução, uma boa solução para a ponta direita, né, quando o Pep agora não tem, o Pep Guardiola não tem mais o Mahrez, o Phil Foden, que seria uma opção por ali, ele está jogando mais centralizado. As perdas no meio foram muito grandes, né, pro Guardiola. A saída do Gundogan, aí uma negociação, foi contratado o Kovacic, que não tem as mesmas características, então o time já teve que, né, se ajustar com o Bernardo Silva jogando mais ali centralizado, que também pode ser um cara para atuar ali mais aberto pela direita, mas ele mais centralizado, e o Phil Foden, principalmente depois da lesão do De Bruyne. Então é um Manchester City que tem sim algumas questões a serem resolvidas, principalmente na área cerebral do time, ali no meio campo, na área de criação, mas tá buscando ali internamente, tem muito elenco, tem muita qualidade em jogadores que podem fazer mais de uma posição, e isso ajuda principalmente agora nessa questão do meio campo. Então, para quem esperava que esse início de temporada do Manchester United seria menos turbulento do que na temporada passada, se enganou. Tem toda essa questão aí dos ajustes pelas lesões, e ainda também fica a expectativa pela chegada, pela estreia, né, do Højlund, que é um jogador que foi contratado por um valor muito alto. Eu acredito muito no potencial desse jogador, mas a gente vai precisar vê-lo em campo ainda para ver a total capacidade que ele tem para ser o homem-gol nesse time do United, em comparação com o City. Do outro lado tem um Haaland, né, que está sempre deixando o dele e deve ser de novo, né, ou se não o artilheiro dos principais artilheiros do futebol europeu. Vamos seguir acompanhando aqui no canal MyFoot. Deixa seu comentário, o que você está achando do United, do Manchester City e desse início de campeonato inglês. Se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, compartilhe com os amigos. Tchau!